Você abre sua Bíblia lá comigo no livro de Atos, capítulo 19. Vamos continuar nosso estudo no livro de Atos, Atos, capítulo 19. Nós vamos até o versículo 12, que diz assim: E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado as regiões superiores, chegou a Éfeso. E encontrando alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: Nós nem sequer ouvimos se há algum Espírito Santo. Perguntou-lhes então por em quem são batizados? E eles disseram: no batismo de João. Então Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que eles crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Cristo Jesus. E eles, ouvindo isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E tendo Paulo então lhe imposto as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo em torno de 12 homens, e ele, entrando na sinagoga, falou ousadamente durante 3 meses, discutindo, persuadindo acerca das coisas do reino de Deus. Mas, quando alguns se endureceram e descreram, falando mal do caminho diante da multidão, retirou-se deles e os separou os discípulos, disputando diariamente na escola de um tirano. E isso continuou durante 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus fazia milagres especiais pelas mãos de Paulo, de modo que até os seus lenços e aventais se levavam aos enfermos, e as enfermidades se retiravam deles, e os espíritos malignos saíam deles. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa hora. Que possamos compreender a verdade daquilo que o Senhor tem para nós. Que o Cristo, o Filho do Deus vivo, seja revelado em nossos corações, em nossa mente. Que possamos ser aqueles que caminham pela tua verdade, Pai. Aqueles que estão baseados na cruz de Cristo. E essa cruz que faz efeito de transformação, essa cruz que faz efeito de mudança de mente. Essa cruz, ó Pai, que nos leva a um caminho de mudança para estarmos mais próximos de Ti. Que ela, Pai, se torne clara em nossas vidas. Que não sejamos mero ouvintes, Pai, que não sejamos religiosos, que apenas ouvem e discutem, mas que nós possamos viver de forma prática, de forma, Pai, simples o Teu Evangelho, o Teu reino. Pai, por isso nessa manhã precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco no nome de Jesus, Deus. Amém. Amém? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Querido, nós vemos aqui então um trecho já. Paulo, ele pega a galera depois de Apolo ali. Nós vemos Paulo então em Éfeso, sendo um lugar onde Paulo esteve por muito tempo. Talvez foi o lugar onde mais Paulo permaneceu. Mas nós temos um relato aqui de algumas coisas extremamente importantes que muitas vezes são mal interpretadas, e aí a gente vê alguns absurdos, mas algumas coisas que também tem muito para falar conosco. Quando Paulo chega àqueles homens, então ele faz uma pergunta: vocês então conhecem o Espírito Santo? Vocês receberam o Espírito Santo? Vocês já ouviram falar do Espírito Santo? Porque aqueles homens, muitos deles tinham sido instruídos ao caminho de Jesus por Apolo. Você lembra? Nós falamos de Apolo no culto passado. Apolo era um homem que conhecia as Escrituras e que não tinha ainda conhecido de fato o Espírito Santo, porque eles viviam somente pela palavra, pelaquilo que eles conheciam das Escrituras. E aqui, as pessoas de Éfeso também viviam dessa forma. Elas ouviam falar, mas talvez elas não compreendiam e não entendiam de fato o que era o Espírito Santo. O que Paulo estava falando ou perguntando quando falava do Espírito Santo. O texto vai dizer que eles tinham sido batizados através do batismo de João Batista. João Batista, você lembra dele? Ele era aquele homem que pregava no deserto, aquele homem que comia gafanhotos, tem gente que lembra. E ele anunciava a vinda de Jesus. Então ele falava: ei, arrependei-vos, porque é chegado, né, o reino de Deus. Arrependei-vos, porque virá um que é maior do que eu, e ele trará a salvação. Então ele era um profeta que apontava para Jesus, estava falando da vinda de Jesus. E ele falava sobre arrependimento. Ele falava sobre mudança e de vida em relação ao pecado, às práticas que o povo estava vivendo. Muitos deles foram instruídos a respeito disso e conheciam então o Jesus que mudava e que transformava.
mas talvez ainda não tinham compreendido a graça de Deus através do Espírito Santo. Muitos deles, então, viviam ali de uma forma a cumprir e a viver ainda para Cristo, entendendo que era necessário mudança, mas muitas vezes pela força daquilo que faziam. Você lembra lá do Antigo Testamento, a lei de Moisés? Ali haviam ritos, ali haviam situações dos quais as pessoas faziam. Então você tinha cometido pecados, você levava lá um animal para que o sacerdote oferecesse aquele animal em sacrifício e os seus pecados seriam perdoados. Eles entendem a transformação desse cenário como Jesus sendo então esse sacrifício, que de fato ele é o Cordeiro Pascual, aquele que tirou o pecado do mundo. Mas eles não compreendiam que essa mudança e o batismo do arrependimento fala sobre a transformação através do Espírito Santo em nossas vidas. O que Paulo estava dizendo, ei, beleza, vocês conhecem a Jesus, vocês ouviram falar de Jesus, mas a graça que é o poder de Deus que nos aperfeiçoa, vocês já conhecem. Eu e você somos maus por natureza, amém? Amém? Nós somos maus por natureza. Isso vem da nossa carne, da nossa alma e do nosso corpo, dos nossos desejos. Nenhum de nós, meu querido, conseguimos chegar à santificação. Nenhum de nós seremos santificados pela força do nosso braço, pelo aquilo que fazemos, pela capacidade que temos de deixar o mal de lado. Tanto que a palavra vai nos dizer em Tiago que nós somos tentados pela nossa própria natureza. Nenhum de nós, meu querido, consegue, por força própria, por capacidade cognitiva, de administração, pelo que você queira dizer ou chamar, nenhum de nós, meu querido, conseguimos ficar longe do pecado e sermos transformados, santificados, se não for através da graça de Deus em nossas vidas. E essa graça de Deus, ela é manifesta através do Espírito Santo em nós. O Espírito de Deus nos convence do pecado. O Espírito Santo nos mostra aquilo que é errado. Você, muito provavelmente, meu querido, quando fez algo errado, quando você pecou, logo após ou até mesmo antes, veio algo na sua consciência, algo lá dentro, do qual você não sabe explicar, você não sabe dizer como, que naquela mesma hora você falou: fiz algo errado. Isso é o Espírito Santo atuando em nós. Essa é a forma do Espírito Santo nos levar à santificação. É esse poder que vai nos transformando. Não sou eu que vou dizer, agora então eu não vou mais fazer isso. Não, beleza, há uma decisão, há um desejo próprio, ok, isso é importante. Mas o que vai te capacitar a isso é o Espírito Santo. Então, Paulo, quando está aqui falando dessa diferença entre o batismo de João e o batismo, então, através ali do Espírito Santo, é isso, falando desse poder. Nós vemos isso muito claro em Pentecostes, quando Jesus diz: ei, recebereis de mim poder, poder para transformar nossas vidas, poder para nos levar para mais perto de Cristo. É o Espírito Santo que nos conduz para mais próximo de Cristo. Por isso, você vai ver e ler na palavra que há uma luta em nós, uma guerra em nós entre espírito, alma e corpo, entre espírito e carne. Aqueles que andam inclinados para as coisas do espírito, então vão estar muito mais próximos de Cristo. Aqueles que andam inclinados para os desejos da sua carne, para a cobiça, para o desejo da sua natureza, vão estar se afastando de Cristo. E o que nos inclina para o lado de Jesus é o Espírito Santo. Então, em Pentecostes, eles recebem esse poder de transformação em suas vidas. Porque mesmo os discípulos que estavam caminhando todos os dias ao lado de Cristo, eles ainda pecavam. Eles ainda faziam e tomavam decisões erradas. Você vê Pedro lá, quando Jesus vai ser preso, corta a orelha de Malco, porque até então eles estavam ali aprendendo de Cristo, conhecendo a Cristo, mas o Espírito Santo ainda não estava atuando, de uma forma mais específica em suas vidas nesse quesito. Depois você vai ver que ali, biblicamente, eles então passam a ser, mais usados pelo Espírito de Deus no livro de Atos que nós temos estudado, porque você vai ver então o poder do Espírito Santo atuando na vida daqueles homens. E aí Paulo então questiona eles e eles se apresentam a Paulo.
Paulo ficou surpreso com a resposta deles, quando ouviu que eles não conheciam a respeito do Espírito Santo. Paulo fica mesmo atônito, dizendo: como assim? Vocês só foram então batizados ao caminho de João Batista. Eles conheciam, meu querido, a condenação, eles conheciam a ação, mas eles não conheciam a graça de Deus. É o Espírito Santo, meu querido, que vai nos ajudar a viver em Cristo. É o Espírito Santo que nos aponta o caminho do qual devemos seguir. É o Espírito Santo que nos aponta como nós devemos caminhar. E sem o Espírito Santo, o cristianismo se torna incompleto em nossas vidas. O cristianismo, a ação de Deus em nós, fica incompleta. E aqui eu não estou falando, meu querido, de você manifestar situações espirituais. Estou falando, meu querido, do Espírito Santo atuando dia após dia em nossas vidas. Do Espírito Santo falando conosco, do Espírito Santo nos guiando e nos direcionando, tomando nossas decisões baseadas naquilo que o Senhor nos mostra através de sua palavra e o Espírito Santo nos revela. O que nos faz conhecer mais de Cristo, o que nos faz ler a Bíblia e compreender, o que nos faz ouvir uma mensagem e ser transformados é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. É o Espírito Santo trazendo clareza às nossas vidas. Então, Paulo fica surpreso porque eles não estavam vivendo a plenitude do Espírito Santo, do cristianismo, de Jesus. Eles estavam apenas vendo pelo conhecimento, talvez pela força do seu braço. E aí, Paulo fica surpreso, porque aquelas pessoas eram boas, aquelas pessoas estavam no caminho correto, mas ainda faltava algo a mais sobre elas. Querido, muitas vezes nós vivemos pelo que conhecemos, pelo que os outros falam, mas nos falta estarmos de fato próximos ao Senhor. E o Espírito Santo, meu querido, ele fala em nossa consciência. E toda vez que a gente ouve isso e obedece a essa voz e compreende que é o Espírito Santo e age em favor daquilo que o Espírito Santo está nos mostrando, cada vez mais nós ficamos sensíveis a essa voz e cada vez mais nós começamos a perceber que é o Espírito Santo falando conosco. Mas o princípio também errado, ao contrário, também faz efeito. Toda vez que nós negligenciamos isso, toda vez que nós desobedecemos aquilo que estamos entendendo da parte do Senhor, nós ficamos mais insensíveis a essa voz, ficamos mais, meu querido, neutralizados. O nosso papel, meu querido, é estar sensível e atento àquilo que o Espírito Santo está querendo nos falar. Aquilo que o Espírito Santo está querendo nos dizer, nós precisamos, meu querido, estar atentos a isso. E muitas vezes ele vai trabalhar em nós, vai falar coisas em nós, que talvez para nós nem faça muito sentido naquela hora. E são essas decisões, são esses momentos que nós precisamos obedecer. São nessas horas que nós precisamos ter a clareza de que é Ele falando. E o Espírito Santo vai nos conduzir sempre para aquilo que tem a ver com a palavra de Deus, amém? Nunca, meu querido, o Espírito Santo vai te dizer para fazer algo que foge dos princípios da palavra de Deus, que foge do caráter de Deus. Nesses tempos, meu querido, de muita informação, nós vemos muitas coisas e muitos absurdos a respeito do Espírito Santo. E as pessoas confundem as coisas de uma forma muito, sei lá, meu querido, é muito fácil você se perder nisso, em ser o Espírito Santo ou ser o teu desejo. Vou usar um exemplo, até ia fazer uma brincadeira, mas a gente não teve tempo essa semana. Quem estava no culto passado aí, dá glória a Deus. No culto passado, eu falei assim: o Brasil vai ganhar de 2-1. Se você estava no culto, você sabe que eu não estou mentindo. O Brasil vai ganhar de 2-1, vai estar apertado, o Neymar vai entrar. Daí até um fã do Neymar, o Neymarzete, ficou bravo comigo depois. O Neymar vai entrar e vai fazer o gol do 2-1. Falei isso ou não falei? Falei, meu querido. Só pegar o Mickey, pega o corte lá e fala. Eu ia falar assim: Mickey, pega esse recorte e posta. O pastor profetizou. Se eu quisesse views, meu querido, eu ia falar isso. Eu cortava essa parte. O Neymar não fez o gol, pastor, você errou. Mas quem que entrou no lugar do Neymar? Martinelli. Beleza? Mas, querido, eu podia inventar uma história aqui, ó. Se eu fosse um charlatão, ia dizer, ó, o pastor profetizou, o Espírito Santo falou comigo que o Brasil... Não foi nada do Espírito Santo. Foi uma análise de futebol, eu trabalho com futebol, que eu imaginei o cenário e eu imaginei que isso poderia acontecer.
você tivesse jogado na Bet. Eita, é do pecado, é do diabo, amém? Bet não é de Deus. Ainda que o governo regularizou, beleza, tal, mas, queridos, toma cuidado, não entra nessa. Você tem muito mais a perder do que a ganhar. Mas, meu querido, eu poderia dizer que o Espírito Santo falou comigo que o Brasil ia ganhar de 2-1. Cara, não tem nada a ver. O Espírito Santo não me falaria isso, não faz sentido ele me falar isso. As pessoas se confundem ou as pessoas usam que é o Espírito Santo falando contigo quando é um desejo que ela quer ter. Quando ela quer confirmar uma ação dela, quando ela quer respaldar algo que ela quer fazer, daí ela vai lá e fala que é o Espírito Santo. Os fofoqueiros dizem assim: não, eu só compartilhei com a pessoa para ela me ajudar em oração. O Espírito Santo para nós orarmos pelaquela pessoa. Querido, isso é mentira. O Espírito Santo não vai te dizer para ser injusto com alguém. Se ele te mostrar aquela pessoa, talvez é para você orar por ela. Se ele te permitir entender algo, é para você. Porque ele é o poder de Deus em nós para nos levar para Cristo e não para nos afastar ou para nos colocar longe de Cristo. E muitas vezes as pessoas se confundem nisso ou se perdem nisso. Puxa, mas e como saber, pastor, se é de Deus, se não é, se é o Espírito Santo, se é coisa da minha cabeça? Vá para as Escrituras. Vá para a palavra de Deus e vê se aquilo está em conformidade com o que a palavra está dizendo ou não. Agora, não fique supondo ou imaginando que é Deus falando, quando na verdade é um desejo seu. Quando na verdade é algo que parte da sua carne. Ore, busque direção da parte de Deus. Peça para que ele te mostre, te deixe mais claro se você ainda está em dúvida. E uma das coisas que vão te trazer certeza que é o Espírito Santo é quando você sente uma paz da qual você não sabe explicar, da qual você não sabe compreender e não sabe como dizer. Aqui nós vemos que quando Paulo ora por esses homens, aqueles homens falam em línguas e começam a profetizar. Isso, meu querido, tem uma grande discussão nos dias de hoje em respeito a isso. Mas o que nós vemos é que esse não era um padrão instruído por Deus para que acontecesse. Quando nós vemos no livro de Atos que eles oravam e impunham as mãos sobre as pessoas e as pessoas ficavam cheias do Espírito Santo, aí era manifestado em alguns casos a oração em línguas, o profetizar. Esse não era um padrão do qual Deus disse em sua palavra que deveria ser, que deveria acontecer. Foram situações aonde aconteceram, mas não foram situações obrigatórias. Porque quando você vê lá no Antigo Testamento, alguns profetizavam também. Alguns falavam e nem tinha o Espírito Santo naquele momento, era o Espírito de Deus. Você vai ver lá no Antigo Testamento falando como o Espírito de Deus. E não há esse padrão, então. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, meu querido, as pessoas se frustram, as pessoas ouvem, aprendem que eu preciso estar cheio do Espírito Santo, que alguém precisa orar por mim para que eu esteja cheio do Espírito Santo. Quando nós entendemos que Cristo é nosso Senhor e Salvador, quando nós estamos dispostos a renunciar tudo que temos para seguir a Cristo, quando nós estamos dispostos, meu querido, a ter uma vida de transformação para seguir no caminho de Cristo, você já está cheio do Espírito Santo. Porque o único que pode te fazer tomar essa decisão é o próprio Espírito Santo, amém? Então não é necessário que você receba o Espírito Santo, porque ele já está em você. Talvez seja necessário você conhecer a respeito do Espírito Santo. E é exatamente isso que Paulo está vivendo nessa hora. Aquelas pessoas já tinham o Espírito Santo habitando dentro delas. Elas só não compreendiam que era o Espírito Santo. Então elas viviam de forma racional, lutando pelas suas próprias forças, do seu jeito, mas o Espírito Santo já estava atuando em suas vidas. O que Paulo deixa claro, a partir do momento que ora sobre eles, é que aquilo já estava neles. E o fato de orarem em línguas e profetizarem, profetizar fala sobre falar da palavra de Deus, fala sobre falar a respeito de Deus. Na verdade, é um testemunho para eles, é uma marca daquilo que já estava dentro deles. Quem entendeu aqui pode dar uma glória a Deus. Por quê?
Porque a gente vê isso em Atos, lá em Atos 2:4, no Pentecoste, quando eles recebem o poder do Espírito Santo e começam a orar, né, falar em outras línguas. Nós vamos ver isso também nos gentios, em Atos 10, nós já falamos. O Pentecostes, então, dos gentios, aonde ali eles também têm a situação, e a gente vê agora em Atos capítulo 19, versículo 6. Então esse não era um padrão. Então a pessoa vem na igreja, ela entrega sua vida para Jesus e ela precisa então que alguém vá, ore sobre ela, e se aquela pessoa, depois da oração, orar em línguas, então ela tem o Espírito Santo. Se ela não orar, ela não tem o Espírito Santo. Isso muitas vezes deixa as pessoas confusas. Isso muitas vezes deixa as pessoas frustradas. Isso muitas vezes deixa as pessoas descrentes em Cristo. O fato da manifestação do falar em línguas, do profetizar, meu querido, tem a ver com o Espírito Santo atuando em nós, mas não sendo uma obrigatoriedade disso acontecer. Não sendo, meu querido, essa uma marca para dizer se a pessoa tem ou não tem o Espírito Santo. Quando aquelas pessoas dizem, nós nunca ouvimos falar, nós não conhecemos o Espírito Santo, ou estudando o original do que ele estava dizendo, do que eles disseram, era realmente isso. Nós não sabemos nem sequer do que você está falando. O Espírito Santo já estava em sua vida, mas eles não conheciam aquilo que já estava atuando dentro deles. Eles não tinham a clareza daquilo que estava dentro deles. Quando Paulo ora e impõe a mão sobre eles, era no desejo de que eles entendessem aquilo que já estava acontecendo neles, como um reforço daquilo que já estava neles. Então, nós vemos isso lá no livro de Atos também, no capítulo 8, ao qual nós já conversamos alguns cultos atrás. Mas de prático em nossas vidas, meu querido, isso precisa nos fazer entender que quando somos filhos de Deus, o Espírito Santo atua em nós, para nos fazermos buscar a Deus. A palavra vai nos dizer que somos selados pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo clama Abba Pai. O Espírito que habita em nós e habita em cada um daqueles que reconhecem Cristo como seu Senhor e Salvador, ele vai nos impulsionar, nos inclinar para mais perto de Jesus. E o que nós devemos buscar é ouvir e seguir aquilo que o Espírito Santo está atuando em nossas vidas. E a grande pergunta que fica para nós nessa manhã em relação a esse assunto é: será que o que temos feito em nossas vidas, dia após dia, tem sido guiado pelo Espírito Santo? As nossas ações são reflexos do Espírito Santo nos levando para mais perto de Cristo? Ou são reflexos da nossa natureza, do nosso desejo, da nossa vontade humana? Tudo quanto fazemos em nosso dia a dia tem a ver com o Espírito Santo nos impulsionando para mais perto de Jesus? Ou tem a ver com os nossos desejos, com a nossa própria vontade? O fato de falar em línguas, profetizar, isso não é o mais importante. Porque eu não tenho como eu profetizar ou falar em línguas se eu não estiver caminhando para o lado de Cristo. Até tem, mas isso não faz sentido. Talvez não seja nem gerado pelo Espírito, seja somente algo manipulado pela sua emoção. Algo manipulado pelo seu próprio desejo, muitas vezes. A grande questão é, meu querido, o que tem que nos fazer sair dessa manhã, nos fazer parar e refletir se de fato tudo que temos feito, tudo que temos seguido, tem sido o nosso desejo ou tem sido o Espírito Santo nos levando para mais perto de Jesus, nos aproximando de Cristo. Eu comentei no domingo passado, semana retrasada, né, eu acabei tendo um problema do qual eu caí com a minha moto, o cara me fechou. E ontem ele foi me entregar uma peça da moto que ele comprou. E antes de ir para lá, Deus, através do Espírito Santo, me disse. Eu entendi da parte de Deus, na minha consciência, internamente, que eu precisava agradecer aquele cara. Ele parou, ele comprou as peças, ele foi atencioso comigo, me respondeu. Poderia ter virado as costas e ido embora. Ele comprou, né, já fez prontamente ali o Pix para que eu comprasse algumas coisas, depois ele comprou a parte que era mais cara, que tinha quebrado. Quando ele me entregou a peça, depois eu agradeci ele. Agradeci porque ele foi, né, e até falei, cara, você é um homem de caráter. Obrigado por você ser homem.
faltam homens como você. Eu estava agradecendo aquele cara. O que fez de efeito na vida dele, não sei, meu querido. Mas era algo que eu precisava fazer. Expressar a gratidão. Muitas vezes a gente não faz isso. Muitas vezes a gente só segue no automático. Ah, não fez mais que obrigação, ele que estava errado. Mas o Espírito Santo vai nos levar a coisas como essa. A agradecermos, a sermos gratos, a vivermos o fruto do Espírito, o caráter de Cristo. Que talvez para você não faça sentido. Para mim não ia mudar a minha vida, talvez naquela hora falar isso pro cara. Mas Deus sabe o porquê aquilo foi importante. Então, meu querido, nós precisamos estar atentos ao que o Espírito Santo está nos dizendo. Isso nos aproxima do caráter, dos atributos de Deus. E é isso que nós temos que buscar, amém? E dando sequência aqui para a gente já ir caminhar para o final, nós vemos que Paulo, então, chega naquele lugar e ele começa, então, a ensinar aquelas pessoas. O texto vai dizer ali que Paulo começa na sinagoga a ensinar as pessoas. Paulo começa a falar. Alguns acreditam que ele começava de manhã e ele terminava só à tarde. Nessa cidade, Éfeso, era uma cidade muito quente. Então, eles trabalhavam um período da manhã. Quando o sol batia, quando o calor ficava intenso, eles paravam. Eles iam para casa, muitos dormiam nessas horas e depois retornavam quando o calor amenizava. Esse tempo era o qual Paulo usava para ensinar as pessoas. Esse tempo era onde Paulo estava ali ministrando as pessoas, ensinando a respeito de Jesus. Paulo trabalhou, meu querido, toda manhã e toda tarde, ensinando as pessoas. Primeiro, nós vemos Paulo, então, com o desejo de ensinar as pessoas. Paulo com o desejo, então, de transmitir aquilo que ele conhecia a quem estava à sua volta. E isso é algo que todo discípulo de Jesus precisa ter. Isso é algo que eu e você precisamos ter, meu querido. Nós não podemos reter aquilo que Deus coloca em nossas vidas. Nós não podemos reter o conhecimento de Deus e guardarmos só para nós. Nós precisamos ter o desejo, meu querido, de ensinar as pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos ter o desejo, meu querido, de que as pessoas conheçam a Cristo assim como nós conhecemos. Nós precisamos ter o desejo de instruir aqueles que talvez estão começando. Nós somos uma grande família, meu querido, e isso que a palavra nos ensina, é assim que nós precisamos viver, um ajudando o outro, um ensinando o outro. Isso tem que estar dentro de nós, um discípulo de Cristo, um seguidor de Cristo, é alguém que está disposto a ensinar seus irmãos mais novos. Se você tem um irmão mais velho, você aprendeu coisas boas e coisas ruins com o seu irmão mais velho, sim ou não? Porque esse é um conceito de família, é algo já estruturado em nós. É uma forma de vida que ninguém precisou dizer, mas você aprendeu, foi automatizado. E em Cristo, na família de Cristo e no Espírito Santo, na família espiritual, também é assim. Nós precisamos estar prontos a ensinar os irmãos mais novos, aqueles que talvez ainda não tenham a maturidade que a gente tem. Isso, meu querido, não é papel do pastor, isso é papel de cada um de nós. Isso não era papel de Paulo só, mas isso foi algo que Deus gerou e o Espírito Santo coloca em nossas vidas. Puxa, eu tô vendo aquela pessoa tá patinando nisso. Eu vou ajudar, eu vou ensinar, se ela também assim quiser. Porque se ela não quiser, meu querido, aí não adianta você também perder seu tempo. Mas nós vemos o desejo, nós vemos Paulo aqui pronto para ensinar. O outro, meu querido, é que ao invés de descansar, ao invés de estar em sua casa descansando, muitos estavam dispostos a aprender e ouvir o que Paulo estava ensinando. Porque lembra, era cultural. Não sei se você já foi para Santa Catarina, algumas cidades lá, as coisas fecham na hora do almoço. Eles têm essa cultura. A galera fecha, almoça, tem um tempo de descanso e aí eles retornam depois. É cultural isso. Nessa cidade é mais ou menos isso. Então, quando o calor intenso chegava, eles paravam, depois eles retomavam. Ao invés de ir para casa descansar, ao invés de ir para casa dormir, essas pessoas iam ouvir e aprender com Paulo. Nós vemos aqui, meu querido, disposição em aprender e conhecer mais a respeito de Deus.
Paulo ficou por 3 anos, meu querido, nesse tempo, lugar, ensinando essas pessoas. Paulo ficou ali, meu querido, ensinando e mostrando o caminho de Cristo àquelas pessoas. Eles ficavam cerca de 5 horas. Esse tempo de calor e tarde era mais ou menos 5 horas que eles ficavam, meu querido, ali, ouvindo e aprendendo com Paulo. Daí você pode dizer, puxa, pastor, mas na nossa cultura nós não temos todo esse tempo. Nós trabalhamos das 8 às 18, ainda tem a dupla jornada, eu chego em casa, eu preciso fazer, eu preciso resolver as minhas coisas. Tá certo, meu querido, eu não estou te dizendo para ficar 5 horas na igreja todos os dias aqui, até mesmo porque eu não consigo também fazer isso. Mas a grande questão não é o tempo, a grande questão é o quanto nós estamos dispostos a aprender e conhecer mais de Deus. A grande questão é, será que estamos nos dispondo a isso? Por isso nós começamos uma escola de ministros. É que nesse período agora de mudança a gente deu um tempo, 2 horinhas, 2 horas e meia, 3 horas, 2 sábados no mês. Porque, biblicamente, meu querido, nós precisamos aprender, nós precisamos ensinar, nós precisamos conhecer da palavra, nós precisamos ter tempo para discutir sobre a palavra, para nos aprofundarmos na palavra de Deus. E aí, meu querido, esses caras, todos os dias, por 3 anos, ficaram ali aprendendo 5 horas com Paulo. Às vezes, meu querido, nós não vemos a hora de acabar o culto para ir embora. Às vezes nós, meu querido, não tiramos 2 sábados no mês, 2 horinhas no sábado do mês para aprender de Cristo. Talvez não precise nem ser aqui, meu querido. Talvez você pegue um curso na internet, talvez você pegue uma mensagem na internet, uma aula na internet, talvez você pegue um livro para ler e aprender e conhecer mais. Não necessariamente precisa ser na ação da igreja, mas o quanto nós estamos dispostos a conhecer e aprender mais das coisas do Senhor. Quanto nós renunciamos o nosso conforto, muitas vezes, o nosso descanso. Eu não estou falando para você ser inconsequente, amém? Não estou falando isso. Estou falando para você entender os momentos do qual você precisa. Estamos falando, meu querido, sobre ter essa disposição de conhecer e aprender mais de Deus. Que esse povo aqui de Éfeso demonstra. Que esse povo aqui estava disposto a ouvir, a receber da parte do Senhor, através da vida de Paulo. E é por isso que nós vemos Deus agindo e movendo sobre aquela cidade. Porque as pessoas ali estavam dispostas. Porque havia sede e fome de Deus e das coisas de Deus. Porque havia um desejo em ver a ação de Deus naquele lugar. Tanto é que nós vamos ver ali na sequência, já encerrando, que Deus usou a vida de Paulo de forma muito clara naquele lugar. O texto vai dizer que então as pessoas levavam ali a seus lenços de Paulo e para que as pessoas que estavam enfermas ou atribuladas, né, pudessem ser libertas e curadas. Mais uma vez, meu querido, isso não é um padrão da Bíblia. Isso não é algo que Cristo nos ensina ou que a Bíblia nos ensina para ser repetido. Foi algo momentâneo, foi algo que aconteceu, foi algo que Deus usou para manifestar a sua glória e o seu poder naquele lugar, mas não algo que deve ser repetido ou trazido como uma prática de Jesus para as nossas vidas. Não como uma prática da qual deve ser implementada nos nossos dias. Deus operava através daquele ato, Deus moveu através daquela situação, cura e libertação, ok, meu querido? Mas foi algo específico para aquele momento e para aquele tempo. Foi algo gerado e instruído pelo Espírito de Deus para aquele momento. Deus pode fazer isso ainda em nossos dias, sim ou não? Sim, desde que seja instruído e direcionado por Ele. Desde que isso seja feito com a motivação correta. Desde que isso seja feito por uma instrução do Espírito Santo, mas com o desejo de honrar e glorificar o nome de Deus. Não simplesmente por uma ação humana, não simplesmente porque eu vi e eu faço disso uma regra. Nós temos um desejo, muitas vezes, da manifestação do sobrenatural. Por causa da nossa parte do espírito, né? O nosso espírito, por sermos espírito, alma e corpo, nós desejamos as coisas sobrenaturais.
Nós gostamos, meu querido, das coisas sobrenaturais. Todo mundo, meu querido, de alguma forma, sim, gosta disso. E aí, qual que é o grande problema? É que nós mistificamos as coisas, que nós misturamos as coisas. E aí nós tendemos a achar que tudo é espiritual. Ou nós tentamos manipular as coisas para que elas se tornem espirituais. Existem coisas, meu querido, que são racionais. Amém? Amém ou não? Existem coisas que são, meu querido, racionais, naturais da terra. Existem coisas espirituais, sim. Nós desejamos e precisamos buscar o sobrenatural de Deus, sim. Mas nós precisamos ter o equilíbrio. E, acima de tudo, o entendimento e discernimento daquilo que Deus espera de nós. Paulo não repetiu isso em outros lugares. Você não vê na carta de Paulo instruindo Timóteo, instruindo Tito fazerem isso que aconteceu. O problema, meu querido, é que nós vemos algo dando certo e aí então nós queremos fazer daquilo um padrão para que as coisas dêem certo. Ah, porque o fulano foi lá e tomou um chá de gabiroba e fez a prova e tirou uma boa nota na prova. Puxa, você vai fazer uma prova semana que vem, cara, tome um chá de gabiroba, você vai tirar uma nota máxima na prova. É de nós pegarmos algo que deu certo, algo que aconteceu, algo que produziu, algo que gerou um resultado e queremos fazer daquilo um padrão para que também dê resultado em nossas vidas ou na vida de alguém. E nem é por um mau desejo, é uma boa intenção. É um bom desejo, mas muitas vezes nós colocamos coisas da qual Deus nunca nos pediu para fazer. Você acha que não foi legal ali, então, porque eles pegavam os lenços, levavam até os enfermos e as pessoas eram curadas, os espíritos fugiam. Versículo 12 de Atos 19 diz isso. Eles levavam ali os enfermos, os lenços, aventais de seu uso e colocavam diante de Paulo ali e as pessoas eram curadas. Você acha que não era legal isso? Eu acho que era legal. Mas, meu querido, não é porque deu certo, não é porque Deus agiu de uma forma que então vai ser sempre dessa forma. É por isso que a gente vê os absurdos que a gente vê nos dias de hoje. A pessoa que comprou o lencinho que o pastor enxugou a testa, o cara vendendo isso, o cara vendendo aquilo, e aí vai. Porque, meu querido, tentaram pegar algo e colocar dentro de um padrão. Deus é soberano e suficiente e ele age da forma que ele quiser, como ele quiser, no tempo que ele quiser, do jeito que ele quiser. Nós precisamos estar atentos e submissos a ele. Nós precisamos estar atentos àquilo que ele está nos pedindo naquele tempo, naquele momento. E ser maduro, meu querido, não é repetir o que deu certo. Ser maduro é entender que aquilo que deu certo na vida do outro, talvez não vai dar certo na sua e que é aquilo que Deus não quer contigo. Quem está me entendendo aqui pode dar glória a Deus. Nós precisamos buscar esse desejo de ver as coisas do sobrenatural acontecendo, mas precisamos entender que Deus vai agir como Ele quiser, estarmos dependentes dEle, independente do que acontecer. Independente do método, nós precisamos apenas confiar que Ele vai fazer. Como é com Ele, do jeito que Ele quiser. Nosso papel é crer e depender dEle. Duas perguntas, meu querido, ficam para nós nessa manhã. Nós temos, meu querido, nos guiado, nós temos seguido nossas vidas, nós temos seguido o nosso dia a dia, fazendo as coisas, direcionados pelo Espírito Santo, nos aproximando de Cristo, do caráter de Cristo, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, ou temos caminhado conforme os nossos desejos e vontades. Temos, meu querido, disposição, temos nos esforçado para conhecer mais de Cristo, para buscarmos mais de Cristo, ou temos nos contentado e nos acomodado com aquilo que ouvimos, com aquilo que conhecemos aos poucos, com as coisas que alguém falou, com as coisas que alguém disse, com as coisas que simplesmente nós ouvimos da parte de alguém. A nossa vida, meu querido, precisa resplandecer Cristo. Nós precisamos ser testemunhas de Cristo. Para isso, nós precisamos conhecer mais a Cristo. Para isso, nós precisamos viver, caminhar na direção daquilo que Cristo quer de nós. E isso só é possível através do Espírito Santo.